Olá, bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Turismo. Esse ano a gente tem trazido a cada semana um ou mais agentes de viagem para a gente tentar ver a visão desse profissional sobre a crise, sobre a retomada, sobre o que está sendo feito aí, tanto pela própria empresa quanto pelo setor. E aí resolvemos hoje trazer a ABAV para comentar alguns desses temas. Estamos aqui com a presidente da ABAV Nacional, Magda Nassar. Bem-vinda, Magda. Obrigada. E com o vice-presidente financeiro, Edmilson Romão. Tudo bem, Edmilson? Olá, Arthur. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, qual é a minha ideia aqui? Comentar alguns dos pontos que foram levantados por esses agentes de viagem que vieram aqui. Eles não vieram representando entidade, não vieram representando uma região. A gente queria ouvir o profissional e as suas dores do dia a dia. Um dos temas que apareceram até no programa que o Mauri, lá de Vitória, participou, e ele vende muito resorts, foi um tema que a gente até já falou, né, Magno, no ano passado, que apareceu numa live, da questão da relação com o cliente. Alguns hotéis que estariam aliciando ou oferecendo condições mais vantajosas do que na compra pelo agente de viagem. Eu sei que a ABAV não toca em assuntos comerciais, mas como que a ABAV vê essa questão que nessa crise se acentuou mais ali o fornecedor indo atrás da venda direta? Bom, eu vou começar, depois o Edmilson pode me complementar. É um tema muito complicado esse, né? Eu conheço o Mauri, a gente conversa de vez em quando, a gente troca ideias, o Mauri é um ativista aí do setor, então é muito importante a gente ter esses ativistas aí atuando e sempre muito junto a entidades que realmente entregam resultados, como é a ABAV. É um tema complicado, Arthur, é um tema que eu posso te falar como empresária e eu posso te falar como ABAV. Como ABAV, a gente conseguiu fazer tudo que a gente podia. Foi super efetivo? Não. Não, porque a gente não interfere em condições comerciais, nem de um lado e nem do outro. Esse não é o nosso papel institucional. Mas eu, como empresária, tenho que te dizer que nós sempre temos que prestigiar quem nos prestigia. O que eu entendo como a nossa melhor arma, o agente de viagens hoje tem que se colocar por cima, porque este é o papel dele. Quando a gente fala de cruzeiros, de navios, a venda do agente de viagens é de 93% do total do que se vende de navios no Brasil é feito através de agente de viagens. A Gol, linhas aéreas, a Gol, somente a Gol, tem mais de 50% do movimento dela através de agentes de viagens. E esse número varia até 80%, dependendo da companhia aérea. E na hotelaria, e esse número foi dado para mim pela hotelaria, não por mim mesma, chega a 60%. Então, um hotel que quer me atravessar, o que eu tenho que fazer com ele? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para todo mundo. A gente quer vender. Nós somos o grande canal de distribuição. Nós não temos como hoje chegar para um hotel e processar o hotel porque ele quer vender direto para o consumidor. Porque se pudesse, eu tenho certeza que alguém já teria feito. E esse alguém pode me incluir nele, sem problema nenhum. Isso não existe. O que existe de efetivo? A gente ficar mandando cartas, nós já fizemos isso. Nós, todas as entidades juntas, a gente mandou um ofício e você publicou esse ofício no ano passado, que não era um ofício falando, era um ofício com provas, um ofício com evidências. Nós recolhemos essas evidências e mandamos para todas as entidades envolvidas com hotelaria. Eles também não interferem na posição comercial. Eles passaram isso. Num momento de crise como essa, que os hotéis estão no chão, assim como nós, assim como a aviação, assim como todo mundo, eles querem vender, eles estão desesperados por vender. Eu entendo esse lado deles. Mas você vai passar por cima do seu melhor parceiro de distribuição, decisão comercial errada, porque esse jogo vira em algum momento, né? Então, eu acho que talvez a nossa única defesa, e se alguém tiver alguma outra ideia, eu estou super aberta a receber, porque eu não consigo mais, nem como empresária e nem como ABAV, ir além do que a gente já foi. É isso, e não vejo ninguém indo além. A gente chegou mais longe. Entendi. Edmilson, vocês têm esse problema na sua agência? Como é que você vê essa questão?
Eu não vou conseguir falar alguma coisa fora da linha do que a Magda disse, né? Porque ela disse tudo, né? A questão é a gente trabalhar com parceria, trabalhar com os parceiros, né? A situação tá fácil? Não, para ninguém, como a Magda já disse. Só que você, assim, na semana passada, saiu uma reportagem do The New York Times falando, era mais ou menos assim o título, abram alas, que o agente de viagens é a peça fundamental para a retomada do turismo de verão, né? Pro turismo, mas assim, pro turismo de verão. Por quê? Por causa da assistência, de tudo que a gente conseguiu fazer, repatriação, ajuste, alteração, troca, enfim, coisas que o cliente que compra com o fornecedor direto não consegue. Não consegue por quê? Porque ele não tem braço para isso, né? Ele nasceu para ter o produto. E a gente nasceu para poder fazer, e nós estamos aqui para poder fazer esse elo, para poder fazer esse ajuste e entregar para o cliente aquilo que ele precisa sem que ele tenha necessidade de se preocupar. Então a gente tem que focar nisso nesse momento. Focar em melhorar o nosso trabalho, em se preparar para a retomada e trabalhar com parceiros. Quem são os parceiros? Cada um vai ter o seu, né? A Magda pode ter uma condição que eu não tenho com um, que o outro vai ter, e assim, isso é uniforme, isso é homogêneo? Não é, né? O mercado é heterogêneo, e a gente precisa aprender a se adaptar e trabalhar com isso. Eu de cabeça eu lembro de 2 exemplos agora, como tem empresas que realmente não querem, ou não querem trabalhar com agente de viagem, ou querem trabalhar menos, ou querem investir mais na venda direta. Outras empresas têm tomado iniciativas que valorizam o canal agente de viagem. A gente deu essa semana a notícia do portal da GJP, onde a agente de viagem vai poder entrar e fazer a reserva diretamente. Sim. E de uma tarifa da Accor, que era só para os associados do programa de fidelidade, e agora essa tarifa vai ser comissionada pelo agente de viagem. Ou seja, são 2 exemplos que mostram exatamente o que você falou, dessa valorização do agente de viagens. Na fala da Magda inicial, ela falou de trabalhar com entidades que entregam resultados. Então, vamos falar de alguns resultados, Magda, que vocês conseguiram nessa temporada. Queria que você falasse de 3 itens especificamente. Responsabilidade solidária, que gera muita dúvida ainda de como que é vista pelo governo por parte de alguns agentes de viagem. A questão do PES, que a gente está na expectativa aí se o presidente vai assinar ou não e com que vetos, e a questão do imposto sobre remessas para o exterior, que esse realmente está demorando muito e está dando ansiedade a algumas operadoras de turismo. Queria que você falasse esses 3 pontos, que foram coisas que vocês foram a Brasília, negociaram bastante. Conta um pouquinho de como que foi esse trabalho. Tá. Eu vou começar por uma vitória de anteontem, que não é desses 3 temas. O presidente assinou de novo o Programa do Bem, né, o Programa de Empregos, e nós, a BAV, estávamos na reunião com o presidente, onde isso foi definido que iria voltar para o mercado, principalmente para as pequenas empresas. Então, essa foi a nossa última grande vitória efetivada, tá? Grande, né? Porque o Bem é um programa muito grande, muito importante para todos nós. Aí vamos para a responsabilidade solidária. Pela primeira vez, no ano passado, a ABAV conseguiu que a Senacom, que é a secretaria que defende o consumidor, por isso ela se chama Senacom, emitisse uma nota técnica favorável à responsabilidade solidária e ao proveito econômico, cada um devolvesse o que era realmente efetivo da sua remuneração. Essa nota técnica deveria ter crescido. A gente foi para o Ministério do Turismo, conversamos com o ministro Marcelo, na época, seguimos trabalhando, criamos uma MP de responsabilidade solidária, só que todas as MPs, elas têm que passar, MPs são medidas provisórias, só para esclarecer, porque está tendo uma confusão, né? As pessoas acham que tudo sai do Ministério do Turismo, e não é assim que funciona. Então, as MPs, essa especificamente, ela tinha o envolvimento do Ministério da Justiça e do Ministério do Turismo. O Ministério da Justiça não acatou a MP. Eles não quiseram participar dessa MP. E se eles não entram junto, não tem como ir isso para a presidência assinar. E aí, muito menos passar por todo o processo dos 120 dias, depois a aprovação em Câmara e Senado, até se tornar uma lei. Então, a gente não conseguiu caminhar, porque o Ministério da Justiça seguia colocando impedimentos, seguindo a lei do consumidor e seguindo leis que eles discutiam e nós discutindo, e a gente continua nessa discussão. Aí, o que a gente fez? Tomou um novo caminho, e isso veio do Amapá.
A gente tem hoje um PL, que é um projeto de lei, que não tem nada a ver com o Ministério, não tem nada a ver, não. Obviamente, o Ministério do Turismo hoje super nos apoia. O ministro Gilson, os secretários, enfim, nós temos um apoio, inclusive, de consentimento jurídico deste proveito econômico. Porém, a gente seguiu para a linha do PL, e hoje tem um PL que, com o apoio das entidades do agenciamento, e isso começou na ABAV, inclusive na ABAV Amapá. Uma deputada criou esse projeto, a gente entrou novamente com um texto que nos atendia melhor e a gente está trabalhando esse projeto. O PL é o 908. Então, se você quiser entender o que está nesse PL, nesse projeto de lei, porque ele tem a nossa interferência de texto, a deputada é uma deputada extremamente aberta e extremamente solidária às nossas dores. O PL está em tramitação, a gente está para colocar a relatoria, nós temos que designar o relator, já tem uma comissão definida, nós estamos trabalhando este PL. Portanto, a MP ficou para um lado, a gente continua com a nota técnica na mão, que é um instrumento de defesa, porém não oficial, não muda leis. Nada disso mudam as leis. Mas hoje a gente tem um projeto de lei em andamento. As pessoas podem ajudar ou atrapalhar esse projeto de lei? Sim. O agente de viagens pode ajudar ou atrapalhar? Sim. Vamos ajudar, na verdade, que é o que nós estamos fazendo. Então, esse é mais um resultado que a gente entrega. Pela primeira vez, a gente tem um projeto de lei que é exclusivo de responsabilidade solidária e que começa a sua tramitação. Acho que nos últimos 2 ou 3 meses a gente começou essa tramitação, porque até então a gente estava trabalhando numa MP que já estava escrita, já estava pacificada por nós e que não foi aceita, gente. Não é tudo que a gente faz que é aceito. Eu fiquei feliz com isso? Te garanto que não. Brigas homéricas aconteceram e não rolou a MP, não aconteceu. Eu estou falando em termos bem simples, para que todos nos entendam. Porque a gente tem processos, e os processos têm que seguir numa linha coerente. Então, assim, não temos MP, temos o projeto de lei, quero até mencionar o nome da deputada, é a deputada Aline Gurgel, que está com esse projeto, super nossa parceira, vamos trabalhar com ela, vamos lutar por esse PL, estamos lutando, temos muitos parlamentares do nosso lado hoje, e a maior prova disso é que pela primeira vez em muitos anos de ABAV, muitos, eu não sei dizer quantos, porque eu não tenho a idade da ABAV, não fui vacinada ainda, a gente, no dia do agente de viagens, no último dia 22, nós tivemos um número sem fim de parlamentares agradecendo e reconhecendo a importância desse agente de viagens. Então, isso é sobre este projeto de lei. Então, não vamos esquecer, 908, está no e-book da ABAV, é só você entrar lá, você vai saber, ou você liga para a ABAV, nosso associado, claro, porque a gente dá toda a assistência para os nossos associados e a gente vai te ajudar a entender melhor. Então, isso. Mas de qualquer forma, Magda, aquele parecer lá da Senacom, a nota técnica, foi uma vitória muito importante, ela pode ser usada como referência. Óbvio, porque quando você tem a Senacom, que defende o consumidor, a Senacom é uma secretaria para o consumidor, entendendo e colocando o agente de viagens como um responsável, sim, pela sua parte, pelo seu proveito econômico. Essa nota técnica, que está no e-book da ABAV disponível para todos, não só para os nossos associados, ela traz essa garantia que você tem um documento reconhecido por alguém. É uma lei? Não é uma lei, é uma nota técnica. Desde o primeiro dia que nós noticiamos isso, nós noticiamos, é uma nota técnica. Porém, é uma nota técnica do Ministério da Justiça e da Senacom, não é uma nota técnica do Arthur ou da Magda, né? É do governo. Então, assim, nós temos sim, e isso abriu o caminho para essa MP, e isso abriu o caminho agora para esse projeto de lei, e nós vamos trabalhar incessantemente, porque isso é absurdo. A responsabilidade solidária para o agente de viagens que está na ponta é absurda. Assim como, e aí eu não vou me eximir de uma discussão que a gente tem com todos os nossos pares,
do agente de viagens que recebe, não paga, e depois o consumidor cai em cima da outra parte da cadeia, que é dos navios ou da hotelaria, porque isso também acontece. Isso se chama golpe, né? Se chama golpe, não é responsabilidade solidária. E o golpe acontece em agência, em operador, em hotel, em cruzeiro, em locador, acontece em todos os lugares, infelizmente. Temos que lutar contra isso. Vamos agora para o seu calcanhar de Aquiles, Magda. Cadê o imposto sobre remessas ao exterior? Vai sair? Tem um acordo? Então, ontem, no final do dia, a gente teve uma reunião. O ministro está super empenhado nisso, desde o dia 1, ministro Gilson. Eles tiveram uma reunião anteontem com o presidente, com o ministro Paulo Guedes, com todo o time da economia, com todo o time do turismo. A MP está pronta. O que a gente tem? Vocês viram, todo mundo viu, todo mundo, né, que se informa. Teve um LOA complicado, né? Uma lei orçamentária deste ano super complicada, a gente teve problemas com isso, a gente não, né? Foi apresentado, enfim, orçamentos que foram complicados. O que a gente precisa hoje? O IRRF, ele é visto como um benefício, a gente não vê como benefício, a gente vê como uma renúncia, tá? Mas é visto legalmente como um benefício. Então, dos 25%, nós pagamos 6%. Esses 19% são o benefício que a gente recebe. Quando a gente muda isso para 6% de novo, que hoje é 25%, a gente precisa repor esse valor dos 19% no orçamento. E a gente não, de novo, o país não conseguiu fazer essa reposição nestes últimos meses todos. A gente já tinha a MP pronta, ela passou pelo Congresso, ela passou pelo Senado, e ela foi vetada, porque ela foi apresentada de forma equivocada. O presidente não pode burlar a lei, tá certo. A gente reconhece isso. Hoje, eu posso te dizer que o Ministério da Economia e o Ministério do Turismo estão super empenhados, em finalizar isso. Nós tivemos uma reunião ontem, do agenciamento participamos eu e o Marco, e nós temos um prazo definido para isso. A coisa vai acontecer, eles estão muito pacificados em relação a isso, eles sabem, os secretários foram sensacionais, eu tenho que reconhecer aqui, os meus agradecimentos a eles, ao ministro Gilson, ao presidente da Embratur, todos estão empenhados para que a gente assine isso antes da nossa próxima temporada. Tá? Então, assim, isso vai sair, a gente tem certeza absoluta, o nosso último entrave é essa última reposição do orçamento. O que você chama de nossa próxima temporada? Julho, né? A nossa próxima temporada é julho, né? Tá bom. Só para deixar claro. Que seja uma ótima temporada. A gente espera. O trâmite de uma medida provisória, mesmo quando ela está pronta, para você colocar tudo dentro e emitir todas as notas, porque para que o presidente assine uma medida provisória, é muito importante que todas as notas técnicas entre os ministérios, e aí, nesse caso, é com o Ministério da Economia, porque se refere à economia. Então, é entre o Ministério do Turismo e o da Economia. As notas técnicas têm que estar muito alinhadas, muito claras e muito corretas para que o presidente assine essa MP. Então, isso tem um processo que é um pouco demorado, mas eu tenho certeza absoluta, e eu estou falando antes da próxima temporada, porque eu não quero criar expectativas. Eu recebo essas expectativas e fico super frustrada, mas a promessa é muito antes disso. Mas eu acho que a gente está chegando no fim dessa história. Eu até acredito piamente no que você fala, que tem um empenho, que tem todo um trabalho, mas o que a gente vê aqui do lado de fora é que precisa de mais agilidade, e aí de outras coisas também, porque a gente está no meio de uma pandemia, não é um assunto novo que apareceu agora, é um assunto que já tem 2 décadas, pelo menos, do turismo discutindo isso. Não dá para ter essa morosidade para decidir coisas importantes, assim como um programa como o PS saiu mais de um ano depois do começo da pandemia, porque não pode, o turismo não pode ser tratado especial, mas olha as estatísticas, né? Olha tudo que o turismo perdeu e como a recuperação vai ser lenta. Então, eu acho que, olhando do lado de cá, o que a gente pede é mais agilidade, mais caneta, né? Do que essas discussões intermináveis. Vamos falar do PS rapidinho?
Vamos. Olha, eu só quero te dizer que eu sou a pessoa mais impaciente do Brasil inteiro e sou bastante conhecida em Brasília por esta impaciência. Então, entendo o que você está falando, mas a verdade do que está acontecendo é isso. Não adianta a gente inventar e dizer, não, eu fui lá, quebrei o pau, briguei, falei, dei um soco na... Gente, a realidade é essa, a gente tem que seguir procedimento. A gente cobra, a gente briga e as coisas só acontecem porque nós estamos fazendo o nosso trabalho. Porque senão, Arthur, eu te garanto que elas nem aconteceriam. Porque ninguém assim, acorda um dia e fala, eu vou fazer uma MP de RRF, porque tem algumas pessoas que acham isso, né? Que o PERSE surgiu assim, tipo, eu quero fazer o PERSE. Gente, não é assim, tem gente trabalhando para que isso aconteça. Então, o PERSE é um projeto que é de eventos, o core do PERSE é de eventos, foram eles que criaram, foi o deputado Felipe Carreiras, depois a relatora também é da área de eventos, a Renata Abreu, que foi a deputada que fez, excelente, é super amplo, o PERSE também está no e-book, para que as pessoas leiam e entendam. O que é o PERSE? É um projeto de lei, também não veio do Ministério do Turismo, não foi o Ministério do Turismo que fez. O Ministério do Turismo apoia, briga junto com a gente, criou alternativas, até com eventos, porque, óbvio, o Ministério do Turismo e da Cultura, então, é um parceiro, mas o PERSE é um projeto de lei que foi criado pelo deputado Felipe Carreiras, junto com as entidades. E aí eu tenho que destacar a participação da ABRAP e o Doreni, que é nosso parceiro no G20, que liderou esse processo todo. Quando a gente viu que o PERSE existia e que ele estava acontecendo, a gente olhou e falou, não, o turismo tem que estar junto, nós do agenciamento. A hotelaria falou a mesma coisa, parques também falou a mesma coisa. E aí cada um foi e começou a olhar o seu caminho, de onde eu vou me encaixar dentro desse projeto de lei. Nós fomos para a relatora, a deputada Renata Abreu, o grupo do agenciamento, pegamos a nossa assessoria parlamentar, identificamos que a gente tinha lá uma emenda parlamentar em cima disso, que poderia nos encaixar como agenciamento. Enfim, fizemos todo um trabalho e conseguimos incluir o artigo 21 da Lei Geral do Turismo dentro do PERSE, que, então, contempla todas as agências de viagens, que, no meu caso, é o que interessa. De verdade, eu quero muito que todo o setor seja contemplado, mas a minha primeira luta é para os agentes e para as agências de viagens. Então, o artigo 21 nos atendia. Então, esse foi um trabalho da ABAV, junto com o Brastor, com o CLIA, com a Abracorp, enfim, com as associações parceiras do agenciamento. O PERSE tem muitas coisas que nos beneficiam e tem muitas coisas que já foram sancionadas e já existem. Por exemplo, a lei da remarcação, o PERSE pedia isso, por um lado, e nós estávamos trabalhando uma MP, por outro lado. Conseguimos a MP antes. 10.036 foi lá, e temos hoje a MP ativa, tudo bem, tudo certo, 2020, aliás, que é a nova MP. Conseguimos a prorrogação dessas remarcações até 2022. O PERSE tem o bem, tem a solicitação de criar o bem de novo, de assinar. Já conseguimos isso há 2 dias atrás, inclusive com a ABRAP junto, que estava também nessa reunião com o presidente. E tem várias outras coisas que hoje estão na mão do presidente. Nós estamos lutando todos juntos, e eu posso mencionar que o grupo do G20 e muitas outras entidades, tivemos uma reunião há 2 dias atrás com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, a classe artística, todos nós, o agenciamento, convidamos o Guilherme Paulos para vir falar em nosso nome, porque era uma apresentação para os parlamentares dos empresários, não das entidades que eles já conhecem muito bem. Estamos lutando para que o presidente sancione sem vetos. Isso vai acontecer? Eu não sei dizer, eu não estou na presidência, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Se não for total, a gente tem certeza absoluta que vai ser sancionado alguns benefícios. O que a gente espera, e a gente tem certeza que o justo seria que se sancionem todos, e a gente quer que isso aconteça. O setor realmente precisa ser tratado de forma separada pelo impacto que a gente teve. Se eu não me engano, quando esse programa for ao ar, que é na terça-feira, dia 4, a gente já vai ter uma resposta. Eu acho que a resposta pode ser no próprio dia do programa. Até dia 3. Queria perguntar para o Edmilson, de tudo que a Magda falou, a gente vê todo esse trabalho,
você acha que o mercado... E tem coisas que não são só para associados, né? Como essa questão Sim. do PERS, envolve toda a cadeia e qualquer agente de viagens. Você acha que tem esse reconhecimento, essa percepção por parte dos agentes de viagens que não são associados, que estão sempre questionando para que serve a BAV, o que a BAV faz? Depois que ela falou tudo isso, como é que você vê essa questão da percepção em relação à importância da BAV? Doutor, a gente tem um problema de comunicação, né? Como assim, né? Como assim problema de comunicação? Antigamente, eu acho que a gente, como a BAV, tinha uma deficiência em comunicar aquilo que nós fazíamos, né? Então, o que acontece, como que acontece, quem foi lá, o que resolveu, o que conseguiu e tal. Eu não posso... só que isso não é mais uma verdade, né? Por exemplo, a Magda falou do e-book. O e-book foi uma coisa criada há 1 ano, quando começou a pandemia, e aí começaram os movimentos para a gente conseguir as questões salariais, empréstimos e tal, e ele sai religioso, acho que já está na 60ª já, edição. Está aí para cima, não sei nem dizer. Toda sexta-feira a gente publica uma atualização. E ele é publicado nas mídias, ele é disparado por e-mail. Então, assim, as informações daquilo que a gente faz, de todas essas conquistas estão aí. E tem gente que ouve de outros setores conquistas que nós conseguimos e abraça como se fosse uma ideia verdadeira, e não é. Então, falando do consensivo a essa questão da informação, as pessoas precisam, uma boa parte, né, da classe precisa acompanhar as informações. Nós estamos muito mais aptos a ser o estilingue, né, para poder jogar a pedra e falar aquilo que não está funcionando. Está ruim para todo mundo, gente. A situação é uma coisa que ninguém nunca viveu na vida, né? Nem quem está vivo e talvez nem em outros tempos um cenário como esse. E nós estamos no Brasil, né? Até falar de tempo das coisas, o tempo político, infelizmente, não é o tempo das nossas necessidades. Eles precisam de se sincronizar. E ele não é imediato. E a gente tem que trabalhar isso. A política é a arte do possível, né? Não daquilo que a gente quer, né? A gente quer mais as negociações para fazer com que isso se torne possível. Então, assim, as informações estão aí. Se todo mundo, ou uma boa parte das pessoas, se dispuserem a procurar isso, e assim, não precisa ir muito longe, né? Na BAV Nacional, a BAV Nacional do Instagram, do Facebook, para não precisar ficar procurando e-mails que geralmente acabam indo para o spam dos donos das caixas. Essas informações estão aí, né? E, de novo, a Magda falou e eu reforço, nós estamos abertos a qualquer tipo de sugestão e de ajuda, né? Nos falta abraços. A gente precisa de, assim, quer criticar, não tem problema. A crítica, ela é construtiva, ela serve para fazer com que a gente cresça, se fortaleça e resolva. Mas seria muito bom que a gente também tivesse soluções, né? Então, tem solução? Pode trazer. A gente está aqui para poder ouvir e colocar em prática. E, se quiser ajudar, sendo associado, as portas, né, mesmo do home office, né, elas estão abertas. A gente precisa de braço para poder fazer isso acontecer. Se nós tivéssemos mais braços, nós faríamos mais. Deixa eu pegar esse gancho aí dessa percepção em relação ao BAV, e quando a gente está num momento que a união é muito importante, e a gente já teve, Cássia, eu não era do turismo ainda, mas quando a Viesp foi criada, foi por causa de uma insatisfação com a BAV São Paulo, e hoje a gente vê a Viesp e a BAV praticamente uma coisa só em São Paulo, num trabalho único. E no turismo, ultimamente, a gente tem visto muito crescer grupos de WhatsApp que são por afinidade. Eu tenho um problema específico que é a falência da MGM. Cria-se um grupo e vamos lá tratar porque a gente tem o mesmo problema. Mas esses grupos, de repente, acabam virando para falar de qualquer assunto, então a gente tem vários grupos de WhatsApp. Alguns desses grupos, eles dão um salto e viram grupos organizados, como a UNAV, como a Integração Trade, que eles não se chamam de associações, mas eles estão ali fazendo algumas coisas, às vezes, comerciais, treinamentos, e dando seu posicionamento. E
Um terceiro salto seria a entidade. A gente não tem visto entidades sendo criadas, até porque quanto mais entidade, mais dividido está a representatividade. Então, eu queria saber de vocês como unir esse bolo todo, como fazer todo mundo estar no mesmo barco e remando na mesma direção, mesmo com opiniões diversas, mesmo com sugestões diversas, como você pediu. Magda, como é que a gente une todo mundo, todos os agentes de viagem numa mesma direção? Arthur, o Sebrae divulga que existem mais de 70 mil CNPJs de agências de viagens abertas. No Cadastur, a gente vê mais de 30 mil agências de viagens cadastradas. A ABAV tem 2.200 associados. Quando você cria esses grupos para discussões, porque eles são só grupos de discussão, e eu não estou minimizando o trabalho de ninguém. A Inês, por exemplo, vai ser da próxima chapa da ABAV, a Inês da UNAV, uma baita parceira, gosto demais, é uma guerreira. Ela é associada à Viesp e à BAV, né, Magda? E é associada à Viesp e à BAV. E é associada da Viesp, e muitos da UNAV são, e nos prestigiam em tudo, mas o poder de uma associação, gente, eu não ganho salário hoje da ABAV, eu trabalho para a ABAV de graça, trabalho muito, inclusive, muito mais do que eu jamais achei que eu trabalharia, até como presidente da Brastou anterior e tal. Gosto disso, gosto do que eu faço, mas eu posso te dizer que hoje eu dedico esse meu tempo porque eu sei que é uma entidade que vai trazer, que pode trazer os resultados que eu preciso como empresária. Então, o que a gente tem que analisar nesses grupos é, ok, vamos criar 300 grupos de WhatsApp, não tem problema. Os grupos vão fazer treinamentos? Vão, super legal. A ABAV ontem disponibilizou um treinamento através de Cabave do LGPD. Nós tivemos quase 600 inscritos. E assim é toda vez que a gente faz. Então, a gente abrange, né? A gente abrange muita gente. Os 600 inscritos eram só nossos associados? Não. Eram pessoas que podem entrar, se inscrever, e a gente vai aceitar, porque a gente quer ajudar o setor. Porém, para a entidade sobreviver, ela precisa ter um staff. Para isso, ela precisa de dinheiro. Gente, a gente tem que ser realista. Como é que viaja para Brasília 10 vezes por mês? Como é que a gente tem um assessor parlamentar? Como é que a gente tem uma Jerusa, que é a nossa gerente geral? A gente tem uma assessoria como a Fátima, a gente tem um grupo de pessoas trabalhando. Não somos só eu, o Edmilson e a diretoria. Nós fazemos um trabalho voluntário. E cada vez menos as pessoas querem assumir esse trabalho voluntário. A verdade é essa. Você fazer tudo o que você faz e depois você olhar uma tal de uma crítica. Por exemplo, eu fiz uma live, eu não me lembro a última live, Edmilson, você lembra qual foi a última live que eu fiz junto com o Marcelo? Acho que foi para falar da MP quando ela foi publicada. Foi, isso mesmo. E nós estávamos lá com, sei lá, quase 1.000 pessoas assistindo, 2 pessoas, porque eu não vejo os comentários, né, no YouTube, mas... A Jerusa me mandando aqui, foi a MP 1036, foi essa mesmo que a gente estava falando. E tinham 2 pessoas que ficavam assim, a ABAV não faz nada. Gente, não é possível, você está assistindo a live, que fomos nós que brigamos por essa MP, e o cara, essa ABAV só serve para fazer evento. Gente, não é possível. Não, porque a ABAV não me representa. Chegou numa hora da live que eu recebi essa mensagem, porque eu vou recebendo, né, do time as perguntas e o que está acontecendo. Falei, meu amor, se a gente não te representa, não perde tempo vindo aqui. Vá procurar alguém que te represente, porque a gente precisa disso agora. E pode ser que a ABAV não seja quem vai te representar e não tem problema nenhum nisso. Pode ser que você ache que os 80, em média, é o que custa uma mensalidade da ABAV, não seja suficiente para as MPs, para a responsabilidade, para tudo que a gente falou até agora, que foi muito pouco, para este e-book que já está na sua 60ª e tanta edição. Se a ABAV, os teus R$80 por mês não valem tudo isso, a remarcação dos seus clientes até o ano que vem, não tem problema, mas você tem que procurar alguém que te represente e que te ofereça resultados. Não dá para ficar falando sozinho. Nós vamos morrer se a gente continuar assim, gente. Eu só estou à frente da ABAV porque eu sei o que eu posso fazer ali. Eu entrego resultados. Agora, eu mandar um ofício
E ir no Panrotas, e fazer e o resto, e o que está vindo depois, pessoal. Vamos atrás disso, nós somos fortes. O agente de viagens é uma categoria fortíssima. 33% do cadastro é só de agências de viagens. Você imagina se a ABAV, com 2.200 associados, leva essa voz e está onde está, junto ao poder. Já pensou com 20 mil empresas? O que nós seríamos, a força que nós teríamos? Eu represento 20 mil empresas, eu não represento 2.000. Represento 20 mil. E nós queremos isso. É diferente ou não é? Isso é que é ser efetivo, na minha visão. Para encerrar, Magda... edição, viu, Magda? 52ª edição do e-book. Pronto. Que é aberto para todo mundo, né? Não é só para associado. Não, para quem quiser ver. E lá no e-book você tem, além de tudo que a gente faz todas as semanas, você tem o link para as documentações. Então, por exemplo, você quer ler o PL, vai lá e clica no link e vai te aparecer o PL. Você quer ler a MP, tá lá. O doutor Marcelo, cada MP que a gente assina, que a gente recebe, ele faz uma linguagem tranquila para que todos entendam. Ele grava vídeos, estão lá os links. É um documento que você tem que ter na sua mesa. É isso. Como a gente tem uma live daqui a pouco, então você tem 2 minutos para falar da questão dos empréstimos, que surgiram bastante também nos nossos encontros. Está difícil realmente, esses programas que o governo federal lançou são acessáveis ou não são acessáveis? O que precisa ser feito? O que você está vendo aí que Brasília está fazendo, ou os estados estão fazendo, que vão melhorar essa situação dos empréstimos? São difíceis, sim. Alguns programas funcionaram muito bem, outros não. O Pronamp, para nós, para nossa categoria, funcionou muito bem, foi muito tranquilo. Nós, a BAV, fizemos um acordo com a Caixa Econômica, ficamos muito felizes com esse acordo. Esse acordo foi feito no ano passado. Todos os associados à BAV entraram numa categoria específica, que acho que é chamada de diamante, não me lembro exatamente, mas está no e-book, e foram tratados com uma agilidade maior. Isso resultou em um número muito bom para os nossos associados de empréstimo, porque eu não sei se eu posso falar ou não. Alguém me avisa aqui se eu posso falar esse número, se ele já é... Mas é um número muito interessante. Nós não sabemos para quais associados foram, porque, como eu te disse, a gente não interfere em políticas comerciais. Porém, nós sabemos o número de empresas que foram agraciadas com esses empréstimos de Pronamp, conseguimos acompanhar o número de pessoas que procuravam, mas não sabemos os nomes das empresas, não interferimos nisso. Então, assim, ficamos muito satisfeitos. É o suficiente? Não, não é. O Fungetur hoje funciona? Não, não funciona. Porém, é culpa do Ministério do Turismo? Não. Quem conseguiu o 5 bi foi o Ministério do Turismo. Escoar este dinheiro não depende só do Ministério do Turismo. E nós estamos há um ano, e eu posso te dizer que tem um esforço hercúleo, principalmente do Lucas Fiuza, que é um dos secretários e que cuida disso, e que faz de tudo, desde o dia 1. Eu converso com o Lucas Fiuza desde o dia 1, para que este crédito chegue, esse valor chegue à ponta. Para nós, para nossa categoria, que é composta 95% de pequenas empresas, o Pronamp funcionou muito bem. O Fungetur só abriu para esta categoria há um mês atrás. E as pessoas parecem desconhecer um pouco isso. O Fungetur não existe para essa categoria desde o começo, por conta de percalços que não me dizem respeito, porque são da economia, são do país, e a gente não consegue interferir em tudo. Porém, o que eu posso dizer é que o Ministério do Turismo hoje faz absolutamente tudo para que esse dinheiro seja escoado, porque foi um grande mérito conseguir os 5 bilhões. E se você não disponibilizar esses 5 bilhões, esse mérito não significa nada. Então, a gente vê que, neste momento, o Ministério do Turismo é o nosso maior parceiro nisso. É o nosso melhor, é a nossa melhor chance de conseguir receber esse dinheiro, porque o interesse é deles que a gente receba esse crédito. Porém, o que eu quero dizer é que vamos pensar, quando a gente fala, em quem a gente está defendendo, né? O bom credor ou o mau credor? O bom ou o ruim?
Quando a gente fala que a gente não interfere na política comercial, é porque, de repente, às vezes, pessoas que têm 50 empréstimos querem o 51º. O banco não vai aceitar. A gente está num bom rating, né? O turismo? Não, gente, porque a gente não está tendo faturamento. Isso é justo? Não, não é justo. Então, dentro de todos os nossos pleitos, Arthur, o que eu posso te dizer é que para nós, para nossa categoria, da sua maioria de pequenas empresas, nós pedimos ao presidente, na mesma reunião do BEM, nas mesmas discussões onde a gente abriu o BEM, junto inclusive com o SEBRAE, a reedição do PRONAMP, e ela vai ser uma realidade, ok? E seguimos brigando pelo Fungetur, porque ele funciona bem? Não, ele não funciona nem para os grandes e nem para os pequenos. Realmente, o número de agraciados é pequeno, porém, para deixar muito claro, porque eu andei vendo algumas coisas, não, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Como é que você não sabe? O portal da transparência está lá, ele é do país inteiro, é só você entrar. O portal da transparência já está disponibilizado para todos há muito tempo. Então, assim, quando a gente for pedir, vamos pedir corretamente, ok? Vamos brigar pelo que é certo, vamos falar para que as pessoas nos ouçam, porque quando a gente começa a perder a razão, é que nem filho, né? Quando começa a gritar com você, você fala, bom, perdeu a razão, né? Perdeu a razão. Então, vamos entender o que a gente está falando. Vamos atrás de reeditar o PRONAMP, que é um programa que funcionou bem. Vamos atrás de brigar pelo Fungetur. E neste último mês, onde a gente entrou finalmente para o faturamento de 4.800.000 para baixo, então a gente consegue solicitar Fungetur apenas nos 17 bancos de fomento do país e Caixa Econômica. Então, não adianta você ir no Bradesco, não adianta você ir ali, aqui, porque tem esse problema, certo? Então, vamos entender o que é difícil, é ruim, vamos lutar por isso, esse dinheiro é nosso, sim, a gente tem direito a ele. Então, vamos lutar, mas de forma correta. Temos no Ministério do Turismo um parceiro, não um adversário. Joia, muito bom esclarecimento, mas mais uma vez, olhando de fora, quando o Ministério divulga que 1 bilhão já foi emprestado, tem 4 bilhões parados, um ano depois, causa uma revolta que a gente precisa de agilidade. Né? Exatamente. Então, mas essa agilidade não é deles, o grande e eles sabem disso. Não cabe ao Ministério do Turismo. Mas a gente olha eles como governo, e governo tem que falar com o governo e dar uma solução. É isso aí. Queria agradecer Magda e Edmilson. Só 2 observações que eu percebi na fala da Magda. Ó, o filho dela não grita com ela, isso é mentira. Claro que não, não, estou falando do filho, dos outros. O Arthur conhece meu filho. E já estou sabendo, então, que você está montando a chapa da próxima eleição, é isso? Estou montando. Vou colocar um presidente, eu gosto de escolher os meus sucessores. Estou montando. Estamos curiosos. Não estou montando, não. A gente ainda está andando devagar nesse sentido. As eleições da ABAV são só em dezembro. Não tem... nas minhas conversas com a Inês, ela se coloca sempre à disposição de vir, de trabalhar, de ser associada, e isso é maravilhoso. Foi isso. É muito importante para a gente. Ela tem uma disponibilidade muito boa, realmente. Então, obrigado mais uma vez, Edmilson, Magda, foi muito legal tirar essas dúvidas. Espero que todo mundo assista o vídeo inteiro, que tem vários pontos que estão esclarecidos aqui. Se precisar esclarecer mais, a gente vai, com certeza, trazer mais entrevistas. Se você quiser, a gente coloca um link do e-book da ABAV no nosso portal, só mandar para a gente. Opa. Vou acertar com a Fátima isso, com a Jerusa. Então, vamos divulgar informação para evitar ruídos. Tamo junto. Mesmo. E olha, eu quero dizer para todos os nossos associados, de verdade, apesar de eu fazer esse trabalho de graça, os associados hoje são um tesouro na ABAV, de verdade, assim, são pessoas que me mandam mensagens, que falam comigo, que aparecem onde eu estou. Eu sinto dos associados uma parceria impressionante. E eu quero muito agradecer essas pessoas, porque sem eles, nada do que a gente faz aconteceria. Não existiria a tal da ABAV, não existiria todos esses resultados que a gente coloca aqui. Então, assim, haters sempre vão existir. Parabéns para os haters, questionem mesmo. Não precisa questionar para mim, vai questionando por aí e encontrem as suas soluções. Como eu disse, procure alguém para te representar. Mas para o que eu represento, toda a minha gratidão, porque são pessoas
que acreditam, que entendem, que sabem e que hoje me enchem de orgulho porque acreditam no ofício delas, que é isso que a gente faz quando a gente tem uma associação tão forte como a ABAV. A gente acredita no que a gente faz. Até semana que vem, gente. Tchau, obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.